Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta quinta-feira e se reapresentam na sexta para retomar a preparação visando o jogo contra o Real Tomayapo na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Expectativa está pela possibilidade de retorno de 2 jogadores do time titular que estavam no departamento médico. Arangues e Ener Valencia podem voltar a treinar e desta forma voltar a serem opções para o técnico Eduardo Cudê remontar a equipe titular depois do empate na estreia da competição. A quinta-feira, mesmo sendo de folga para os jogadores, foi de mercado de transferências movimentado. O grande sonho de consumo do Internacional mandou um recado para o clube em redes sociais. Enquanto isso, o empresário de um zagueiro pretendido pelo Grêmio afirmou nos bastidores que oferecerá o jogador para a direção colorada, que busca um zagueiro nesta janela. A gente fala também a respeito de Wellington, lateral esquerdo, titular do São Paulo, que é um dos nomes cogitados pela direção para esta janela do mês de abril. E também os horários do Campeonato Brasileiro, que foram enfim divulgados pela CBF e não agradaram muito ao Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 4 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. O dia ele não foi de trabalhos no CT Parque Gigante, pelo menos do grupo de jogadores. Os atletas folgaram depois de se reapresentarem pós-empate contra o Belgrano lá em Córdoba, na Argentina, na última quarta-feira, no início da tarde. Os jogadores trabalharam e aí entraram em um período de folga, descansaram no restante da quarta-feira e tiveram folga nesta quinta-feira sem trabalhos no CT Parque Gigante. A reapresentação acontece na sexta, pela manhã, e com algumas expectativas importantes para a gente observar nos trabalhos comandados pelo técnico Eduardo Cudê, em especial de jogadores que estavam no departamento médico e que podem voltar a ficar à disposição do técnico argentino. O Charles Arangues ficou de fora da partida lá em Córdoba em função de uma cirurgia que ele sofreu no olho, e com isso ele fez ainda alguns trabalhos de ambientação na academia, até pelo fato dos treinamentos no CT Parque Gigante eles acontecerem durante o dia, durante a luz natural, que poderia prejudicar um pouco o procedimento cirúrgico, mesmo que tenha sido pequeno, do volante chileno. A expectativa do Inter é que ele volte a treinar nesta sexta-feira. E voltando a treinar, ele vira uma opção para o Eduardo Cudê já para a partida de quarta-feira contra o Real Tomayapo. É claro que tudo isso depende da avaliação da comissão técnica e da preparação física do Internacional sobre as condições do jogador. E isso ele vai mostrar na evolução dos treinamentos durante o fim de semana. Mas a expectativa é que ele volte a treinar com o restante do grupo. E sendo liberado pelo departamento médico, é o primeiro passo para que ele possa estar à disposição na próxima quarta pela Copa Sul-Americana. O outro jogador que pode voltar e que o Inter espera que volte aos treinamentos nesta sexta é Ener Valencia. Ele tem um problema no pé direito que, desde o último clássico Grenal, vem trazendo dores para ele, e um tratamento intensivo vem sendo feito para também diminuir o inchaço no local, no peito do pé direito. Isso fez com que o Ener Valencia ficasse de fora da partida contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, e ele passou por tratamentos e transição ao longo dos últimos dias. Tratamento, injeção, repouso, remédio, mas também já algumas corridas no gramado. E a expectativa é que nessa sexta-feira ele volte a trabalhar, no início, pelo menos, com o restante do grupo de jogadores. E aí é a mesma situação do Arangues. O Ener Valencia será avaliado diariamente para saber se tem condições ou não de voltar à equipe titular na próxima quarta-feira contra o Real Tomayapo. Avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado de transferências, porque muita coisa aconteceu nessa quinta-feira no mercado de transferências colorado. Aniversário do Inter, nessa quinta-feira. 4 de abril, o Inter completa 115 anos e isso, obviamente, despertou diversas manifestações de diversos clubes, diversos jogadores, diversas personalidades em homenagem ao aniversário do Internacional. Mas uma foi especial. Daquele jogador que é o sonho de consumo da direção colorada, da torcida e também do próprio técnico Eduardo Cudê, que chegou a admitir isso em uma entrevista coletiva. E eu falo de Oscar, meia que foi lançado pelo Inter lá em 2011, joga no Xangai Porta, China, e tem contrato até novembro dessa temporada de 2024. A gente sabe que o Inter sonha com o Oscar, mas entende que o meia é um sonho distante, pelo alto salário, pela competitividade que se abriria pelo Oscar no cenário do futebol brasileiro e pelo desejo do Oscar de jogar no futebol europeu, desejo esse já manifestado pelo próprio empresário do jogador de maneira pública.
A questão é, o Oscar, mesmo tendo esta preferência de jogar no futebol europeu no momento, isso o coloca mais distante do Internacional, ele em suas redes sociais se manifestou. No Twitter ele deu parabéns pro Internacional, agradeceu por tudo que viveu, disse que tem orgulho de fazer parte da história do Inter, e claro que este é um gesto muito singelo do Oscar, que nos últimos dias tem recebido muito carinho da torcida do Inter, que invadiu as redes sociais do jogador, pedindo para que ele voltasse pro estádio Beira-Rio, e ele de alguma forma retribui. Mas é um contato, é um reconhecimento do Oscar ao Inter, aos movimentos que vêm acontecendo por parte da torcida, e o Oscar em vários momentos já manifestou esse carinho que ele tem pelo Internacional. É óbvio que isso não diz nada em relação à possibilidade de vinda do jogador, mas é uma aproximação que mal não faz e que obviamente desperta muita expectativa em todo mundo, principalmente no torcedor que quer ver o Oscar jogando aqui no estádio Beira-Rio. Uma outra situação de mercado interessante aconteceu pelo empresário do Yerry Mina, zagueiro colombiano, que está na mira de vários clubes do futebol brasileiro, inclusive do Grêmio. A informação é do pessoal do Revista Colorada, que conversou com o empresário do Yerry Mina, que é o mesmo empresário do Rafael Borré, hoje jogador do Internacional, o Simone Rondanini. E o Simone Rondanini, para o pessoal da reportagem do Revista Colorada, afirmou que vai oferecer Yerry Mina para o Internacional. Vamos ligar alguns pontos aqui. Primeiro, a gente sabe que o Inter está procurando zagueiro nessa janela de transferências. Também pela incerteza que existe em cima do futuro do Robert Renan, da inviabilidade que aconteceu com ele na eliminação do Campeonato Gaúcho. O Inter procura um zagueiro. E o Yerry Mina é um zagueiro de altíssimo nível. Seria um cara que chegaria para ser titular no Internacional. É um cara que ganha muito, é verdade. É um salário alto, seria mais um grande investimento do Internacional. E ele tem uma ótima relação com o Borré, atacante principal reforço do Inter nessa temporada. Impossível o Inter contratar ele? Não é, mas é bem difícil. E vamos ser claro, por enquanto não existe nada concreto, apenas o relato do empresário do jogador dizendo que pretende oferecer o Yerry Mina para o Internacional. Daí, o Inter precisa se interessar, o Inter precisa ter viabilidade financeira, o contato precisa acontecer, o interesse do Yerry Mina precisa avançar, as negociações precisam fluir e aí o Yerry Mina jogaria. Isso tudo para a janela do meio do ano, já que a janela de transferências agora só está aberta para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais em 2024. Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances do lateral esquerdo Wellington, que é outro jogador que está na mira do Internacional, este para essa janela de abril. O Wellington é um jogador ofensivo, veloz, de bom cruzamento, que é exatamente características diferentes das do René, que hoje é o titular da função. Quer conhecer o Wellington? É só clicar nesse link aqui. Um vídeo com react de lances do Wellington com a camisa do São Paulo, ele que é titular no Tricolor Paulista já há algumas temporadas. Por último, para fechar, eu quero falar sobre os horários divulgados do Campeonato Brasileiro, dos jogos do Internacional. As primeiras 8 rodadas foram, enfim, colocadas à mostra, foram divulgadas pela CBF e desmembradas em termos de dias, horários, datas, pelas emissoras de televisão. O Inter estreia no sábado, dia 12 de abril, dia 13 de abril, às 6h30 da noite, tá? Não é um horário bom para estreia no Campeonato Brasileiro, mas o Inter vai tentar uma mobilização para encher o estádio Beira-Rio e se dar prioridade total para o Campeonato Brasileiro como um todo, mas para essa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Depois, nos 8 primeiros jogos, o Inter só tem uma partida domingo às 4 da tarde, que é contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O Inter não manda nenhum jogo no domingo às 4 horas da tarde. E isso, obviamente, irrita um pouco o Internacional, porque é o horário de melhor possibilidade de público em qualquer estádio. E o Inter não levou nenhum jogo no Beira-Rio no domingo às 4 horas da tarde. Os horários eles são um pouco complicados. Sábado às 9, tem domingo às 8, domingo às 6h30, quarta-feira 9h30, talvez seja o mais nobre horário que o Inter tenha conseguido nessas primeiras 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas as rodadas agora foram desmembradas e a gente já sabe quando o Inter vai jogar naquela que é a principal competição de prioridade do Inter nessa temporada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Apostas para essa sexta-feira. Campeonato Italiano. Salernitana joga contra o Sassuolo.
Odd da Salernitana 3.2, empate 3.5. Sassuolo tá pagando 2.22. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!